Estas são as últimas notícias. Temos um ataque terrorista. Um ataque terrorista planejado com precisão militar. Isto é o mais próximo a um ataque de guerra. 10 homens paralisam uma cidade de 19 milhões de habitantes. Estamos sem reação. Tudo parecia estar explodindo. Meu alvo, o Taj, está com grande cobertura da mídia. Já atearam fogo? Vamos atear, inshallah, você já vai ver. Um cerco de 60 horas toma de assalto a maior cidade da Índia. Bastidores. Terrorismo em Mumbai. Pier de Badvar Park, 8h20 da noite, 26 de novembro de 2008. Um barco inflável se aproxima do litoral sul de Mumbai. À frente, a colônia de pescadores está estranhamente deserta. Quase todos estão em casa, assistindo a um jogo de cricket entre Índia e Inglaterra. Um homem é exceção. Lá fora, fumando um cigarro após o jantar, Bharatendel vê algo curioso. 10 rapazes bem vestidos em um barco inflável atracam no pier. Eles desceram carregando sacolas nas costas. 2 deles se adiantaram. Perguntei o que havia nas sacolas. Eles me disseram para cuidar da minha vida e não incomodá-los. 2 homens ficaram no barco e seguiram para outra parte da cidade. Quando Tandel relata o encontro, já é tarde demais. 8 homens se dirigem para a estrada principal. É apenas mais uma noite na cidade, mas isso logo mudará. Cerca de 1 quilômetro ao norte do pier, onde 8 homens aportaram, localiza-se o famoso Taj Mahal Palace and Tower Hotel. Um patrimônio, essa propriedade 5 estrelas recebe reis, presidentes, executivos e grandes artistas há mais de um século. Colaba Causeway, 9h35 da noite, 26 de novembro de 2008. Hóspede do Taj, John Fesco está em Mumbai a negócios. Ele tirou a noite de folga para mostrar a cidade à sua namorada, Dara Huank. Ela está aqui pela primeira vez e está animada com a chance de explorar a cidade. O casal americano vê um café convidativo e entra para beber alguma coisa. Estava muito cheio, mas nós estávamos com sede. Por isso nos sentamos e pedimos sucos. Percebemos que a maioria era de estrangeiros, quase todos turistas. 2 homens com mochilas se aproximam do café. Ninguém os olha 2 vezes. John e Dara não sabem que os 2 homens estão prestes a mudar suas vidas para sempre. Eu me lembro de ter pensado, é uma bomba. Foi a minha primeira reação. Tudo parecia estar explodindo. Eu queria cair logo no chão para não morrermos. Daí eu percebi que não era uma bomba. Alguém estava atirando. Eu falei para Dara para que se abaixasse. Felizmente, fomos parar na frente de uma coluna de concreto. Um vidro no chão, o sangue de alguém espirrou em mim. Nós não sabíamos que eram 2 atiradores. Então, houve uma pausa. A Dara correu para a rua e eu fui logo atrás dela. O casal corre pelas ruas de Colaba à procura de um abrigo seguro. Eles ainda não sabem, mas estão indo para o local onde os atiradores estão. O Hotel Taj.
Ninguém sabia o que estava acontecendo. Ninguém vira nada. De repente, nós ouvimos mais tiros. Ao mesmo tempo em que os dois atiradores abriam fogo contra o Hotel Taj e o café, outro marco da cidade de Mumbai está prestes a ser atacado. Terminal Chhatrapati Shivaji, 9h37 da noite, 26 de novembro de 2008. No terminal Chhatrapati Shivaji, dois homens com mochilas descem de um táxi e entram na estação de trem. O motorista não sabe que eles deixaram no carro um pacote letal. É uma bomba armada para explodir daqui a 1 hora. Quase 3,5 milhões de pessoas passam por esta estação todos os dias. As plataformas estão superlotadas esta noite. Os dois homens vão na direção do banheiro. Fonjen Fernandes tem um quiosque a poucos metros dali. As balas voavam por toda parte. As pessoas corriam atarantadas e eles atiravam sem piedade. As pessoas foram assassinadas a sangue frio. O comissário Dilo Yadav está de serviço no outro lado da estação. Ele ouve os tiros e corre para o local. Quando cheguei aqui, eu vi um atirador em frente à plataforma 4, carregando sua arma. Pedi ao meu colega que atirasse, mas ele não se mexeu. Então corri até ele, peguei seu rifle e atirei. Eles atiraram de volta e nós fomos nos abrigar perto da parede. Armada com rifles antiquados, a polícia da estação ferroviária não acerta o alvo. Os atiradores deixam 58 mortos e 108 feridos. Isto é um ataque terrorista. Tem todo o potencial de um ataque terrorista. Vou passar para o nosso repórter. Anuba, confirmado. A polícia está dizendo que é um ataque terrorista. Com pelo menos 3 locais no sul de Mumbai sob ataque, as redes de televisão estão informando ao vivo. Depois de 20 minutos do início da história, os canais rapidamente perceberam que se tratava de um ataque terrorista. Foram 15 ou 20 minutos até a percepção do fato, e foi o tempo que a polícia esperou para a confirmação. O tiroteio no Hotel Taj Mahal fez manchetes. Havia cerca de 1.000 hóspedes lá dentro. No 6º andar da ala VIP, o banqueiro K.R. Ramamurthy, de 69 anos, está inquieto. Quarto 632, Taj Mahal Palace Tower, Hotel, 10 da noite, 26 de novembro de 2008. Ele só sabe que o hotel está sob fogo. Ramamurthy liga para casa e diz à família que está a salvo. Mas não há tanta certeza. Alguém bate na porta. Em segundos, ouvem-se tiros. Ele corre para o banheiro, mas antes que possa se trancar ali, 2 homens arrombam a porta. Ramamurthy é feito refém. Nas 2 horas seguintes, os atiradores transformam seu quarto em um centro de comando. Sala de controle da polícia, 10h17 da noite, 26 de novembro de 2008. O comissário Rakesh Maria tem 27 anos de força policial e chefia o combate ao crime de Mumbai. Seu superior o fez responsável pela sala de controle. Desde as 9h45 da noite até as 2 da manhã, recebemos perto de 7.000 ligações.
E somente relacionadas a terroristas. Alguém avistado aqui, um suspeito ali. O trabalho da sala de controle é enviar policiais a todos os locais. São 7 ou 8 ligações por minuto. Relatos chegam sem parar. O táxi que deixou a estação ferroviária a 1 hora explodiu próximo ao aeroporto, matando o motorista e um passageiro. Outro táxi explodiu nas docas, matando 3 e ferindo 19. Uma bomba explodiu em um posto de gasolina próximo ao Leopold Café, o Oberoi Trident, um hotel 5 estrelas, e a Nariman House, um centro judaico, também estão sob ataque. O colega de Maria, Vishwas Nangripatio, conseguiu entrar no hotel com Sunil Kudiad, chefe de segurança do hotel. Pátio tem apenas uma arma de serviço. Sunil Kudiad me apontou 3 rapazes, indo na direção do 3º andar. Ele disse, senhor, estão aqui. Reagindo imediatamente, eu disparei 3 vezes contra eles. Infelizmente, por uma fração de segundo, pensei que fossem turistas. Recuei e houve uma saraivada de balas. Eu tentei a direção das escadas, mas eles tinham desaparecido. Pátio passa a hora seguinte procurando os atiradores no 6º andar da ala norte, mas eles estavam no 5º andar da ala sul. Enquanto o cerco ao Taj continua, os 2 homens da estação de trem saem por uma passagem. Há um tiroteio na Toy Lane. E vão à procura de outro alvo para sitiar. Eles estão indo para o escritório da sucursal especial. Nos 30 minutos seguintes, vários policiais informaram a sala de controle terem visto os atiradores. Mas ninguém conseguiu pegá-los. De repente, surge um novo alvo a poucos minutos do terminal Chhatrapati Shivaji. O Hospital Kama em Nablus. Naquele momento, não se sabia quantos eram, quem eram e nem que armas possuíam. Só sabíamos que algo estava acontecendo no Kama. Hospital Kama e Nablus, 11h15 da noite, 26 de novembro de 2008. O colega de Maria no esquadrão antiterrorista é Heman Karkare. Ele corre para a entrada dos fundos do hospital. Lá dentro, armados com carabinas e pistolas, 8 policiais enfrentam fogo cerrado. Mas estão gravemente feridos e precisam de reforço. A força policial estava lá. E às 23h38, o Sr. Karkare avisou que iriam entrar no Kama. Os atiradores mantinham a polícia afastada, usando suas AK-47 granadas de mão. A entrada dos fundos está protegida, mas os atiradores poderiam escapar pela entrada da frente. Karkare pede reforço à sala de controle, mas não espera pelo reforço. 2 dos melhores policiais estão com ele. O comissário Ashok Kant e o inspetor Vijay Salaskar. Armados com fuzis AK-47, os 3 homens entram em um carro da polícia e seguem para a entrada principal do hospital. Foi um erro que custou caro. Sem que eles soubessem, os atiradores já haviam deixado o complexo. Karkare e sua equipe estão indo ao encontro deles. Uma testemunha viu tudo de uma janela do 14º andar. Eu ouvi um carro vindo dali. De repente ele parou. Fui à janela ver o que tinha acontecido.
Eu vi os terroristas atirando e os policiais revidaram. Mas eles não sobreviveram. Isso aconteceu em 15 ou 20 segundos. Os dois terroristas se aproximaram, tiraram os corpos do carro e fugiram nele. Quando nos informaram que 3 policiais estavam mortos, ficamos em choque. Três dos melhores policiais da cidade estão mortos. Um número desconhecido de atiradores está à solta. Eles estão armados, perigosos e com a intenção de matar. E a polícia não sabe onde será o próximo ataque. Tiroteio caótico, explosões de granadas e bombas em vários locais sacudiram Mumbai nas últimas 3 horas. A preocupação tomou conta da cidade. Uma viatura da polícia sai do beco próximo ao Hospital Cama. Ninguém sabe que lá dentro estão 2 dos atiradores que acabaram de matar 3 dos melhores policiais da cidade. Equipes de TV gravam o momento em que os atiradores abrem fogo. Abaixem-se! Abaixem-se! Abaixe! Vamos, abaixe! 2 pessoas são mortas. Uma delas, um policial à paisana. 2 pessoas, inclusive um policial, foram mortos a tiros nesse terrível atentado. Gurgaon Show Party, meia-noite 20, 27 de novembro de 2008. Um pouco à frente, policiais fazem uma blitz para encontrar os terroristas. Sanjay Govilkar já havia terminado seu turno, mas voltou para se juntar aos colegas no cumprimento do dever. Estávamos recebendo notícias constantes do tiroteio no Taj e no Oberoi. Era uma situação tensa. A sala de controle da polícia alertou as patrulhas que os atiradores haviam derrubado uma viatura, mudado para um sedã prata e se dirigiam para o norte. Às 12h30, um carro Skoda parou ali perto. A uns 15 metros da nossa barricada. Nós gritamos para eles que ligaram o limpador de para-brisa. Por causa da água, não podíamos ver dentro do carro. Assim que avançamos em sua direção, eles viraram para a direita, tentando fazer um retorno. Mas o carro bateu numa mureta e parou. Nós nos dividimos em 2 equipes. Uma equipe de policiais armados com pistolas avança pela direita do carro. Govilkar, que está desarmado, fica à esquerda. Um terrorista morre baleado. O outro parece ferido. O policial Tunkaran Ombli, armado com um cacetete, aproxima-se do atirador ferido. Assim que ele avançou, nós o seguimos. Quando um homem se adianta, os outros sentem coragem para segui-lo. Ele era um homem corajoso, sem dúvida. Mesmo morto, Ombli não solta sua presa. 3 horas depois do ataque ao café, a polícia de Mumbai finalmente captura um dos terroristas. Seu nome, Mohammad Ajimaula Mir Kassab. Nos dias que se seguiram, Kassab, o único homem capturado vivo, contaria a Maria e sua equipe de investigadores como 10 homens sitiaram uma cidade de 19 milhões de habitantes. Na sala de controle, Maria exige a presença da unidade de comando da elite antiterrorista da Guarda Nacional de Segurança. Mas ele terá que esperar até o amanhecer para que o grupo venha de sua base em Delhi, a mais de 1.400 quilômetros ao norte de Mumbai. Cerca de 1h da manhã, a sala de controle recebe uma mensagem terrível. Um órgão da inteligência indiana confiscou os telefones celulares dos atiradores.
A mídia está dizendo que muitas pessoas foram feridas e mortas. Estão dizendo que 50 terroristas atacaram a cidade. O confisco provou que eles seguiam pela TV as instruções dadas, operacionais e motivacionais. Seu alvo, o Taj, está com grande cobertura da mídia. A origem das chamadas não pôde ser rastreada imediatamente. O FBI levará um mês para rastrear esses números virtuais em localidades no Paquistão. No chão, indefeso, no interior do Hotel Taj, Ramamurti ouve trechos da conversa telefônica de seu captor. Quarto 632, Taj Mahal, Palace Tower, 1h15 da manhã, 27 de novembro de 2008. Ainda não ateou fogo? Vou incendiar o lugar agora. Inshallah, você verá em um segundo. O homem instiga o terrorista a incendiar o hotel. Eles sabem que as imagens dramáticas do Taj em chamas atrairá a atenção da mídia. Temos uma imagem incrível. Às 2h45 da manhã, vimos fumaça saindo do Hotel Taj. Os atiradores também usam o fogo como cobertura estratégica para mudar suas posições e recarregar as armas. 4 andares abaixo de Ramamurti, Pátio vê, através do circuito fechado de TV, terroristas se movimentando pelos 2 últimos andares da ala que está hospedado. Mas ele não tem certeza de quantos são. Com base na gravação do circuito fechado de TV, que cobre apenas 1/4 da área, não havia como calcular o número de terroristas. Pátio os acompanha, mas os terroristas notam as câmeras e começam a quebrá-las. Ele pensa em invadir os quartos, mas o controle pede que ele aguarde até que o grupo de ataque chegue. O pessoal da segurança retirou quase 650 hóspedes do hotel. Mas ninguém sabe ainda quantos estão presos ali. Alguns resgatados revelam à mídia que os alvos dos atiradores são pessoas portadoras de passaportes americanos e ingleses. John e Dara se refugiam no restaurante do térreo, próximo ao saguão. Nós ouvimos a explosão de algumas bombas. Depois o pânico passou, tudo ficou quieto, porém mais nervoso. Disseram-nos que grupos militares de ataque estavam vindo de Delhi, mas parecia haver um atraso. Nós apenas esperávamos a chegada deles. De repente, o som de uma enorme explosão. O mais assustador foi o incêndio aumentando. As paredes estavam ficando mais e mais quentes. A explosão que John ouve é uma bomba no 6º andar. Minutos antes, os terroristas a tinham plantado próximo ao quarto de Ramamurti. Depois, fizeram de Ramamurti e mais 4 reféns escudos humanos e foram para o 5º andar. Pela primeira vez, os terroristas se sentiram ameaçados pelo fogo. Eles então abandonam os reféns. O andar todo pegou fogo e a fumaça começou a entrar na sala do circuito fechado de TV. Foi quando decidimos sair. Enquanto o Taj era isolado pelas forças de segurança, quem estava preso lá dentro fazia esforços desesperados para escapar. O corpo de bombeiros começa a lutar contra o fogo. Eles avistam um homem de idade que acena para eles no 2º andar. Felizmente, eu consegui desatar uma das mãos e 10 minutos depois eu vi a equipe de resgate e gritei por socorro. Eles me ajudaram e disseram: "Agora você está a salvo."
3 horas depois de capturar Kassab, a polícia de Mumbai começou a interrogá-lo. E pela primeira vez, eles teriam uma ideia do que os terroristas pretendiam. Eles disseram que eram uma equipe de guerrilheiros e que deveriam viajar 500 milhas náuticas de Karachi a Mumbai, entrar no país, abrir fogo. As instruções diziam para abrir fogo indiscriminadamente, matar o maior número de pessoas, fazer reféns, ir para um local mais alto onde ficassem em vantagem, formar o cerco ali e manter a polícia afastada o máximo possível até a morte. Faz 8 horas que John e Dara estão presos no Hotel Taj. Continuam esperando pelo resgate. Nós tentávamos escapar daquilo. É a pior crise com reféns na história de Mumbai. Pelo menos 100 pessoas foram mortas, incluindo 16 policiais. 8 terroristas dominaram 2 hotéis de luxo e um centro da comunidade judaica em Mumbai. Está havendo um tiroteio pesado aqui no Taj. Temos outras imagens. Parece um grupo decidido. Quase 200 soldados da Guarda Nacional de Segurança finalmente chegam à cidade rendida. J.K. Dutt, seu diretor, está preparado para substituir a polícia. Eles se dividem em 3 grupos e avançam na direção de 3 locais ainda sob ataque. Mas levarão ainda 3 horas para definir estratégias e dar início à Operação Tornado Negro. Instruí meus homens a pensar na segurança dos reféns. Temos de evitar quaisquer danos colaterais e fazer o possível para capturar os terroristas vivos. Naquele momento, não sabíamos se eles tinham apoio local, se alguém da área tinha se unido a eles. Metade do efetivo se dirige ao Hotel Taj. O major Sandeep Unikrishna, de 31 anos, ficará com a ala VIP. Quase 10 horas depois de se verem presos no Taj, seus funcionários recebem uma mensagem da segurança liberando o restaurante do térreo para a retirada dos hóspedes. John e Dara finalmente estão livres. Eu me lembrei que era dia de Ação de Graças, que é uma data muito importante nos Estados Unidos. A família se reúne e agradece por tudo de bom que nos acontece. Eu comecei a chorar e senti uma grande sensação de alívio por Dara e eu termos conseguido sair. Mas centenas ainda estão presos lá. Enquanto isso, a alguns quilômetros do Taj, os soldados começaram a cercar os atiradores escondidos em outro hotel de luxo, o Oberoi Trident. A mídia vai relatando os acontecimentos à medida que os veem. Este é o 28º andar do Hotel Trident. Os soldados foram para o 21º. É uma abordagem de cima para baixo, do andar 28 para o 21. A Nariman House é uma residência Shabbat judaica. Um jovem rabino mora lá com sua família. Juntamente com 3 convidados judeus e 2 funcionários indianos, eles estão presos há 14 horas. A área é um campo de batalha potencial. Há muitas construções e está repleta de gente que poderá ser atingida no fogo cruzado. De repente, os canais de notícias mostram uma coisa extraordinária. Uma mulher indiana sai correndo da casa com o filho do rabino de 2 anos.
mas ela não sabe dizer se há alguém vivo lá dentro. De volta ao Taj, já faz 18 horas que o cerco começou. Taj Mahal Palace and Tower, 4 da tarde, 27 de novembro de 2008. Nas últimas 6 horas, a equipe de Sandeep conseguiu esvaziar o 5º e o 6º andares. Ainda não há sinal dos atiradores. Quando os soldados se aproximam de um apartamento no 4º andar, ouvem-se tiros. No confronto que se segue, os atiradores lançam granadas. O quarto é incendiado em chamas. Os atiradores desaparecem. Quando eles atearam fogo no local, e isso foi após 2 ou 3 trocas de tiros, creio que eles queriam tempo para se recuperar, para se armar novamente ou ainda recarregar as armas. Desde o tiroteio do 4º andar no Taj, as pistas dos atiradores sumiram. O major Sandeep Unikrishnan e um grupo de soldados reuniram-se no saguão para começar de novo. Taj Mahal Palace and Tower Hotel, 9 da noite, 27 de novembro de 2008. São quase 24 horas desde que o cerco começou. Com pessoas ainda presas lá dentro, os soldados tentam uma abordagem diferente, mas se dirigem para a escadaria central. Eles sabem que estarão expostos para todos os lados, mas é um risco que eles estão dispostos a correr. Sandeep, um veterano em operações antiterroristas na Caxemira, vai em frente, destemidamente. Ele correu o risco. Um risco que não se sugere a ninguém e que, em minha opinião, nasce de emoções fortes, muito fortes. Sandeep e seu parceiro chegam ao primeiro patamar. De repente, a emboscada. A Guarda Nacional de Segurança sofre seu primeiro revés. O major Sandeep Unikrishnan foi mortalmente ferido. Eu soube pelo noticiário da TV, na manhã do dia 28, mais ou menos às 15 para as 10 ou 10 horas. Eu escondi a notícia porque não podia dizer à minha esposa que nosso filho tinha morrido. Os soldados não têm tempo para chorar o companheiro morto. Só poderão resgatar o corpo de Sandeep pela manhã. Temos boas notícias sobre Nariman House. 3 câmeras contam toda a história. Os soldados da Guarda Nacional de Segurança saltaram de helicópteros sob fogo intenso dos prédios adjacentes. Agências de inteligência revelam que os atiradores são orientados por pessoas que assistem ao noticiário. Em questão de minutos, o governo da Índia ordena que os canais de notícias interrompam a transmissão ao vivo. Não se pode chamar os canais de notícias para o local de operações no momento de um ataque terrorista e depois nos dizer que estamos comprometendo a segurança. Se os canais de TV comprometem a segurança transmitindo ao vivo, não nos chamem. Criem um sistema de informação. Acho que isso não aconteceu. Eu não posso culpar a mídia. As autoridades deveriam intervir, dizendo à mídia que, assim como a população da Índia assiste ao vivo o que está acontecendo, os terroristas lá dentro também podem assistir. E talvez até seus superiores. A resposta das autoridades foi demorada e deficiente. À tarde, os soldados no interior do hotel Oberoi Trident têm boas notícias. Os 2 terroristas que estavam lá dentro foram neutralizados. O hotel está sob nosso controle agora. Eles resgataram mais de 90 pessoas. Porém, 35 já tinham sido mortas, entre elas 9 estrangeiros. Neste ponto, os soldados sabem que os atiradores mataram todos os reféns na Nariman House. Eles se posicionam para o ataque final.
A batalha dura o dia todo. Naquela noite, os soldados informam que 2 atiradores foram mortos dentro da casa. Eles recuperam os corpos de 5 reféns judeus: o rabino, sua esposa e os 3 convidados. Nos meses seguintes, análises revelam a suspeita de que os criminosos tinham por alvo os judeus em uma tentativa de impedir o crescente relacionamento entre a Índia e Israel. É meia-noite do terceiro dia. Os fuzis silenciaram no Oberoi e na Nariman House. Mas nas ruas adjacentes ao Taj ainda ressoam tiros. Atiradores da segurança de Tocaia, fora do Taj, fazem mira nas janelas norte da ala VIP. Já se passaram quase 40 horas desde o início da Operação Tornado Negro. Os soldados conseguiram acuar 4 atiradores entre um bar próximo ao saguão e um restaurante no primeiro andar. Os atiradores não têm reféns, mas não pretendem se render. Eles se abrigam atrás de uma escada em espiral e confundem os soldados, subindo e descendo. A Guarda Nacional de Segurança achava que havia 2 grupos de terroristas, um no primeiro andar e outro no térreo. No interior do restaurante, os atiradores se valem de antigas táticas. Eles incendeiam o local para distrair os soldados. Não permitimos que eles mudassem de posição para que não pudessem ir para diferentes partes do hotel. Depois de intenso tiroteio durante a noite, os soldados se organizam para um ataque final. Eles lançam granadas de todas as direções. De repente, uma câmera de TV mostra um terrorista caindo de uma janela. Os soldados lá fora o cobrem de tiros. Porém, lá dentro, o tiroteio continua por mais 20 minutos. Quando os tiros cessaram, não houve resposta ao nosso ataque. Nós entramos e encontramos 2 corpos caídos junto à escada em espiral. 2 lá dentro, 1 lá fora. O 4º corpo ainda não fora encontrado. Quando o incêndio é debelado, os soldados recuperam o corpo do 4º terrorista sepultado sob os restos carbonizados do restaurante. No total, a polícia de Mumbai matou um terrorista. E os soldados mataram 8. A Operação Tornado Negro terminou. O Taj é finalmente declarado a salvo. A carnificina de 60 horas matou 166 pessoas e deixou 304 feridas. Dos 10 terroristas, apenas um sobreviveu e será julgado por um tribunal da Índia pelos crimes. E algumas acusações equivalem a crimes de guerra. Em termos de ataque de um país a outro, este foi o que mais perto chegou de uma declaração de guerra. Medo. O ataque terrorista de Mumbai foi planejado com precisão militar e expôs as falhas sistêmicas da cidade. Um inquérito governamental revela lapsos críticos na forma como a cidade foi defendida. Durante 8 meses, a inteligência indiana expediu 6 alertas específicos de ataques terroristas por mar a hotéis de luxo. No entanto,
os terroristas navegaram sem impedimento algum. Eu creio que o sistema em seu todo não foi receptivo o suficiente e as informações não eram passadas em tempo real. Não havia pressão para compartilhar informações e chegar a conclusões. O inquérito revela também as falhas endêmicas do governo do estado e da polícia de Mumbai. A cidade já havia experimentado terrorismo, mas faltavam munição, treinamento e mais pessoal. No calor do momento, os oficiais da polícia falharam na coordenação de suas ações e se desviaram do procedimento padrão. O fato mais devastador ocorreu nas 3 primeiras horas de ataque, quando 3 dos melhores policiais da cidade encontraram a morte tentando defender o Hospital Cama. Rakesh Maria, da polícia de Mumbai, chefiou a sala de controle durante o cerco e agora chefia as investigações sobre os ataques. O terrorista capturado, Kassab, era o líder. Kassab revela que é de Faridkot, no Paquistão. Assim como ele, 500 jovens foram recrutados pelo grupo terrorista Lashkar-e-Taiba, aliado da Al-Qaeda. Depois de 18 meses de treinamento de guerrilha em vários acampamentos do Lashkar por todo o Paquistão, 10 homens foram escolhidos para os ataques. Maria prepara um relatório de 11.000 páginas acusando Kassab de 166 homicídios. 35 membros do Lashkar no Paquistão são considerados cúmplices. Os verdadeiros criminosos estão no Paquistão. São eles que doutrinam jovens inocentes e os aliciam para o Talibã. Até que sejam detidos, isto não terá fim. Teremos um ataque atrás do outro. Islamabad, 12 de fevereiro de 2009. Pela primeira vez, o governo paquistanês admitiu que o ataque foi planejado e lançado de seu território. Esta investigação divide-se em 2 partes. Uma na Índia e uma no Paquistão. Parte dos crimes se relaciona com o incidente ocorrido na Índia. Parte da conspiração teve lugar no Paquistão. E a maioria dos envolvidos, de acordo com informações disponíveis, está sob nossa custódia. O Paquistão nega oficialmente o envolvimento no ataque, mas apresentou um dossiê à Índia com detalhes do grupo terrorista e o plano de Lashkar. Alguns observadores de Lashkar acreditam que o Serviço de Inteligência Paquistanês, ou ISI, pode ter dirigido os ataques através do comandante operacional do Lashkar, Zakir Rehman Lakhvi. A diferença para nós entre os que agem pelo Estado e os que não fazem fica meio difusa. Se observarmos alguém como Lakhvi. Lakhvi foi orientado por vários homens do ISI, que ainda estão presentes, mas que já se aposentaram. No Paquistão dizem que há um ISI dentro do ISI. Esse grupo eu chamo de The Shadow ISI e The Shadow Army, que existem no Paquistão e não é controlado por ninguém. Os primeiros ministros do Paquistão e da Índia participaram do encontro internacional no Egito. Mas por trás dos apertos de mão, as relações ficaram mais tensas. Naturalmente, eles esperaram que a Índia tivesse uma reação militar rápida contra o Paquistão. E isso faria cessar qualquer especulação americana de que o Paquistão não estava enfrentando uma ameaça militar da Índia. E assim sendo, ele poderia justificar suas tropas na fronteira indo-paquistanesa, e não as liberando para cumprir os planos americanos de combater o Talibã, Al-Qaeda e outros grupos terroristas na fronteira afegã-paquistanesa. Analistas militares acham que o 26 de novembro foi planejado por seus conspiradores para deixar 2 forças nucleares com um passado de conflitos a um passo da deflagração de uma guerra. Mumbai suporta o impacto. Mas a cidade está aumentando suas defesas. Ela tem agora sua própria base da Guarda Nacional de Segurança.
a exemplo de outras 3 cidades indianas, para acelerar a resposta a futuros ataques. A polícia da cidade está revisando seus procedimentos durante uma crise e tem um projeto de modernização de 26 milhões e 400 mil dólares, que inclui novas armas e novos equipamentos. O terminal ferroviário voltou à normalidade poucas horas depois de ter sido atacado. Os hotéis Trident e Taj Mahal reabriram após um mês. O Leopold Café voltou a ter grande movimento 4 dias depois do ataque. O proprietário mantém as marcas das balas em memória. Quando abrimos, mostramos ao mundo que vencemos os terroristas. Que eles não podem nos dominar. Nem podem nos amedrontar. Os dias negros em Mumbai causaram um impacto em John Fesco. Quando passamos por uma experiência em que quase morremos, é que começamos a ver o quanto nosso tempo é limitado. E passamos a apreciar a vida muito mais profundamente. Os terroristas mataram pessoas indiscriminadamente. Mas o ataque terrorista em Mumbai fortaleceu a determinação da Índia de combater o terror. Nenhum país está a salvo. Todos devem estar em alerta 24 horas por dia. Todos os dias. Se não nos unirmos para acabar com o tormento do terrorismo, nenhum país estará a salvo. Versão Marshmallow São Paulo.